Boa galera, como vocês sabem, o canal tem focado muito em Berserk e nesse vídeo de hoje quero trazer um assunto sobre um dos mais misteriosos personagens de Berserk, que é Void. Nesse vídeo vamos ter bastante hipóteses e relações com os eventos mostrados no capítulo 362 e a relação com os capítulos antigos. Então, bora pro vídeo. Fala galera, Léo Bortolucci aqui com mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam bem e hoje trazendo um vídeo sobre Berserk, mais especificamente sobre Void. E se você, assim como eu, é fã de mangás e animes, já clica no botão de se inscrever, se inscreve no canal, ativa as notificações, já desce o dedo no like e bora pro vídeo. O lugar mais óbvio para começar é com os 4 amigos de Void. A suposição imediata seria que eles eram a mão de Deus anterior, mas eles eram? Acho que não. A dúvida de que eram, pelo menos, seres da mesma magnitude, não apenas apóstolos, mas criaturas de outro mundo com imenso poder. A incerteza é mais sobre se a mão de Deus, como conhecemos, já estava totalmente estabelecida. Para ser claro, isso foi nos primeiros dias do grupo, ou foi estabelecido séculos, se não milênios atrás. Este é um ponto muito importante porque reformula toda a história sobre uma luz diferente, dependendo de qual for o caso. A minha suposição atual até agora é que o nascimento de Fento marcou o início de tempos difíceis. Com ele, a mão de Deus estava completa e seus planos poderiam finalmente prosseguir, e de fato, eles têm um plano. Uma vez que Fento encarnou no mundo corpóreo, ele prontamente conseguiu desencadear a explosão do mundo astral, fundindo os mundos mais uma vez e reunindo a maior parte, se não toda a humanidade sob sua proteção. E ele não mostra sinais de desaceleração, com a criação de um segundo império já em andamento. Portanto, embora ainda não saibamos qual é o verdadeiro objetivo final da mão de Deus, não há dúvida de que estamos nos movendo em direção a ele em um ritmo acelerado. Minha percepção sempre foi que a mão de Deus almejava uma vitória final, total e permanente, não apenas alcançar um objetivo que apertaria um botão de reset, mas obter controle absoluto sobre a humanidade e o mundo. A noção de um ciclo para eles vai contra essa ideia, a menos que a mão de Deus atual seja a final. A ideia de um ciclo de God Hands em si não é nova e já vinha sendo considerada há mais de uma década. Supõe-se que a cada 1000 anos ou mais, a mão de Deus fará algo e nesse processo 4 deles morrerão. Apenas o membro mais novo permanece vivo. Ao longo dos séculos, uma nova equipe é construída e o ciclo se repete. Normalmente, o evento dramático que causa a renovação é imaginado como um sacrifício gigante. Sempre achei isso uma ideia preguiçosa e ainda acho. Sacrifícios nunca são feitos sem motivos em Berserk. Um sacrifício é oferecido em troca de poder. Então, a questão é o que eles obtêm com isso. Qual é o ponto? E por que seres de tão imenso poder sacrificariam voluntariamente suas próprias vidas para atingir esse objetivo? O que acontece com eles depois? Eles simplesmente se juntam ao vórtice das almas? Não é uma perspectiva muito atraente. De qualquer forma, seguindo a ideia, eles poderiam escolher derreter para que pudesse impregnar a consciência coletiva da humanidade com sua essência, corrompendo-a cada vez mais como um todo ao longo dos tempos. Isso não é muito convincente, porque os membros da mão de Deus já fazem isso enquanto estão vivos. Seu desaparecimento também poderia ter servido para fortalecer o poder da ideia do mal, ou a compreensão do princípio da causalidade sobre o mundo. Mas, novamente, pode ser que cada ciclo subsequente vire a maré cada vez mais a seu favor, mas isso é difícil de justificar no contexto do que sabemos. Pragmaticamente, é mais interessante testemunhar a virada da maré quando ela acontece do que o resultado distante dela, e é por isso que faz mais sentido em quase todos os aspectos que a atual mão de Deus seja exclusivamente importante, com foco em Fento, em vez do que ser apenas a última iteração em uma longa linha. Outra coisa a considerar é o lugar do Void dentro desse grupo. Desde que sabemos, Void tem sido o líder da mão de Deus. Ele conduz as cerimônias, ele lança a marca. Ele é efetivamente o chefe, e não Fento, apesar de seu status muito especial. Mas Void era o cara novo? No flashback que vemos nesse episódio 362, ele acabou renascido como um membro da mão de Deus?
Este é outro elemento fundamental. A especulação anterior para a qual eu me inclinei era que Void era o membro original da Mão de Deus, aquele que começou tudo. Isso o tornou adequadamente importante para a história, apesar de não ser o principal antagonista, um vilão misterioso, raramente visto, mas cuja influência molda quase tudo na história, o emissário favorito do Deus criado pelo homem. É uma noção mais convincente do que ele ser simplesmente o porta-estandarte do ciclo anterior, um dever que ele está prestes a entregar a Fento, pois deixará de existir. Isso nos traz de volta à nossa primeira pergunta. Esses caras eram mesmo a Mão de Deus? E minha resposta é que, para todos os efeitos, eles eram. Eles podiam ter esse nome ou não, mas eram 5, formavam um time e eles tinham um plano nefasto. Ele se encaixa na conta. Agora, algumas observações rápidas sobre seus projetos. Eu vi algumas pessoas dizerem que sua aparência geral não combina com os membros atuais da Mão de Deus, e eu discordo parcialmente. Eles são certamente diferentes e um pouco mais grotescos, mas isso não é surpreendente, visto que eles tinham que ser exclusivamente diferentes de Slan, Ubik, Conrad e Fento, enquanto ainda eram visualmente impressionantes. Dito isso, acho que os dois à direita têm uma aparência distinta da Mão de Deus, com um material preto e motivos estranhos compondo seus corpos. Observe o pescoço do da direita, semelhante à parte inferior do corpo de Ubik. O da boca vertical tem um desenho interessante na sua caixa torácica, pois forma uma espécie de rosto, com uma espécie de olhos semicerrados e boca escancarada. No geral, um design muito interessante. Os dois à esquerda são um pouco mais incomuns. O pequeno tem uma máscara para o rosto congelado em uma espécie de grito, olhos vazios e boca vazia. Ele tem um colar de estilo muito semelhante ao do Void. É pequeno e tem braços e pernas semelhantes a tentáculos, com um novo padrão cruzado em sua pele. O da extrema esquerda é o que mais me chama atenção, antes de mais nada por ser de uma cor mais clara. Além disso, o seu abdômen lembra os círculos que adornam as costas de Conrad, mas suas asas ou braços e a parte inferior do corpo têm uma aparência única, e seu rosto cristalino também é único e distinto, fazendo-o ficar de pé até mesmo entre seu grupo. É fácil, com base apenas nisso, imaginar se ele tinha algum status especial entre eles, mas é impossível saber nesse momento. Pode-se também se perguntar, de forma mais geral, se eles tinham papéis ou domínios semelhantes aos dos membros atuais da Mão de Deus. Poderia ser, embora seja novamente difícil de dizer nesse momento. Isso pode ir contra a ideia de que eles façam o que quiserem como indivíduos. Eu explorei acima a ideia de que este grupo era apenas a Mão de Deus anterior em um longo ciclo de repetição deles, e expressei minhas reservas sobre essa ideia. Outro cenário é que eles formaram a primeira Mão de Deus, ou pelo menos o primeiro grupo desse tipo. Void ainda poderia ter sido seu líder, e talvez até mesmo o primeiro a transcender sua humanidade. Eles podem até ter renascido todos de uma vez, ou em uma curta sucessão. Porque todos os 5 membros foram criados de uma vez? Bem, talvez fizesse sentido formar um grupo completo imediatamente para atingir seu objetivo, em vez de espalhá-lo por um milênio. Quero dizer, quando você vê assim, faz sentido. A atual Mão de Deus teve que fazer as coisas de maneira diferente porque estava limitada no que podia ou não fazer. De qualquer forma, vou fazer algumas especulações profundas aqui para o bem da discussão. Lembre-se de que Miura pode levar as coisas em uma direção muito diferente. Geyserk era um guerreiro prodigioso e líder de homens. No início de sua vida, ele conheceu um homem brilhante, versado em estratégia, política e provavelmente ciência e magia. Com sua ajuda e de muitos outros, Geyserk conquistou todas as tribos humanas do continente, eventualmente unificando-as sob sua bandeira como um império gigante. Qual era o objetivo dele? Nós não sabemos. Talvez para criar um lugar no mundo onde os humanos pudessem prosperar em paz. Talvez simplesmente para acabar com as guerras sem fim entre os humanos. De qualquer maneira, esses dois homens acabaram entrando em desacordo. Talvez Geyserk tenha mudado de ideia. Por exemplo, depois de navegar para a ilha de Skellige e se encontrar com o soberano dos elfos, talvez ele tenha percebido o erro de seus caminhos, ao querer um mundo só para humanos. Talvez ele tenha percebido que os meios que vinham usando para atingir seus objetivos estavam errados.
ou talvez ele tinha deixado a administração do império e a construção de sua cidade para o seu braço direito de confiança, enquanto ele foi para a guerra para terminar de unificar o império, e ficou consternado com o que encontrou quando voltou. Há uma infinidade de possibilidades aqui, incluindo a de um golpe de estado fracassado, mas todas terminam da mesma forma. Gaisric se sentiu traído. No entanto, ele não conseguiu matar aquele homem de quem ele era tão próximo, então ele o exilou em um lugar que conhecemos como o Templo de St. Albion. De qualquer forma, aqui é onde vários cenários se dividem. Aqui estão alguns. Primeira hipótese: nem a mão de Deus, nem os Berrelites existiam antes de Void. Como homem, ele era um usuário de magia excepcionalmente talentoso. Ao ser aprisionado, ele estendeu a mão em seu corpo de luz e mergulhou fundo no mundo astral, mais fundo do que qualquer um jamais o fez. Lá ele conheceu a ideia do mal e renasceu. Como Void, ele alcança seus antigos apoiadores, discípulos, dentro do Império e prepara as coisas para uma grande cerimônia de sacrifício. Durante essa cerimônia massiva, toda a capital é marcada, incluindo Gaisric e sua mulher. E os 4 discípulos de Void também renascem. Eles pretendem dominar o mundo em um nível totalmente diferente. Segunda hipótese: nem a mão de Deus, nem os herdeiros existiam antes do Void. Como homem, ele era um usuário de magia distorcida. Ele faz experiência com humanos e criaturas astrais, não muito diferente do tipo de coisa que Daiba e Ganishka faziam. Nesse processo, ele cria a marca. Ele também descobre uma pedra curiosa, o carmesim berrelite. Talvez ele o ofereça a Gaisric, ganhando o nome de Ovo do Rei. Mas, ao ser exilado, o berrelite volta para ele, talvez até seja devolvido pelo próprio rei. Seu desespero o ativa e ele lança a marca em Gaisric e na mulher. Como Void, ele alcança seus antigos apoiadores dentro do Império e prepara as coisas para uma grande cerimônia do sacrifício. Durante essa cerimônia massiva, toda a capital é marcada, incluindo Gaisric e sua mulher, e os 4 discípulos de Void renascem. Terceira hipótese: nem a mão de Deus, nem os herdeiros existiam antes do Void. Como homem, ele talvez fosse usuário experimental de magia e ou o líder de uma seita religiosa. Durante toda a sua vida, ele sentiu a influência de Deus em todos os lugares que olhou. Ele vê um padrão de causas e efeitos. Durante seu exílio, ele tem uma revelação que lhe confere meios de escapar. Ele se junta à capital e organiza uma gigantesca cerimônia do sacrifício, durante a qual ele e seus 4 acólitos renascem como a mão de Deus. Quarta hipótese: uma versão da mão de Deus já existia, assim como os Berrelites. Como homem, talvez Void seja o líder de um culto religioso com tons perigosos. Ele quer conduzir a humanidade à glória, conduzi-la ao verdadeiro caminho de Deus. Talvez uma variação da marca seja o símbolo desse culto. Ele se depara com o Berrelite Carmesim durante sua vida. Ao ser exilado, ele o ativa, ele sacrifica Gaisric e a mulher, ambos muito queridos em seu coração. Algum tempo depois, ele preside uma enorme cerimônia do sacrifício que destrói o Império. Não sabemos seu objetivo, nem o que saiu dele. Esta hipótese tem as desvantagens de não testemunharmos a criação do primeiro Berrelite, nem aprendermos como a mão de Deus surgiu, uma vez que existiam antes de tudo isso. Nenhum deles é perfeito, todos têm lacunas e falhas, mais ou menos grandes. Mas acho que são úteis como ponto de partida para tentar determinar a cadeia de eventos menos improvável. No entanto, para fazer isso, também precisamos prestar muita atenção às cenas reais que são mostradas no capítulo 362. Olhando para a cena do flashback, rapidamente se torna aparente que Gaisric testemunhou um evento único que nunca vimos antes. Ele imediatamente evoca uma cerimônia de ocultação, com o Vórtice das Almas fazendo o papel do Sol Negro, e as monstruosidades meio tentáculos, meio cobras, formando uma espécie de corredor grotesco, mas não há mão, apenas um pedestal para o grupo anterior mostrado pelas memórias. Por causa do Vortex, ao fundo, é difícil também não se lembrar da cerimônia no volume 3, quando o desespero do Conde Lesma desperta o Berrelite e o leva ao lado de Teresa, Guts e Puck ao covil da mão de Deus. Existem algumas diferenças importantes embora. Durante a cerimônia do Conde, vemos a mão de Deus chegar em seu caminho separado e começar a deixar cada um por conta própria no final. Depois que o Conde foi levado embora, eles permanecem cada um de seu lado, como se para significar que estão se reunindo para essa cerimônia, mas, caso contrário, podem estar morando em outro lugar.
No episódio 362, todos estão juntos, não há candidato a apóstolo que possamos ver, nem alguém para oferecer como sacrifício. E há subordinados rastejando sobre aquele ataque de Geyserik à vista. É consistente com uma cerimônia de ocultação. Sem falar que entrar na cerimônia de um apóstolo como Guts fez é um verdadeiro golpe de má sorte. Em todos os aspectos, a conclusão sensata é que esta foi uma grande cerimônia. Mas que tipo? Exatamente. Foi este o renascimento de Void como um agente da ideia do mal? Geyserik estava lá porque foi oferecido em sacrifício? Ele estava realmente sozinho lá? Essas interrogações nos trazem de volta se uma mão de Deus existia ou não antes de Void. Isso não pode ser definitivamente respondido no momento. Vou apontar que a paisagem infernal escorregadia parece e se sente muito diferente das cerimônias que vimos até agora. Curiosamente, sinto que seria muito adequado para Islã, mas ela não fazia parte da imagem. Então é uma mera coincidência. É completamente diferente das dimensões do mal que vemos no volume 3 e 10. No entanto, parece um equivalente místico apropriado ao mar de rostos que serve de cenário para a cerimônia de Grift. Pode-se observar que é muito menos expansivo, parecendo mais um salão de baile ou um grande corredor, com os tentáculos formando até o início de um teto. Uma explicação para isso pode ser o local em que o evento começou e sobre quem era. No caso de Grift, o Behelit foi ativado em um lago cercado por planícies e colinas. Os rostos no chão e no céu podem ser vistos como um reflexo da montanha de cadáveres que ele teve que empilhar para chegar a esse ponto, embora isso seja apenas uma interpretação e não explicitamente declarado. No caso da paisagem infernal deslizante, talvez o evento tenha começado na sala do trono de Geyserik, por isso mantém essa forma, e talvez os tentáculos sejam tematicamente relevantes para algum detalhe que ainda não sabemos, ou talvez sejam terrivelmente legais. Como eu disse, minha principal suposição é que isso foi uma cerimônia. Há apenas uma alternativa concebível para mim, que é que Geyserik forçou seu caminho até o covil desses seres para confrontá-los. Como ele teria feito isso é um mistério, presumivelmente com alguma ajuda mágica pesada, embora ele de alguma forma acabasse lá sozinho. Sua motivação para fazê-lo, além da vingança por eles terem prejudicado anteriormente, por exemplo, oferecendo-o como sacrifício, poderia ter sido tentar impedi-los de executar algum plano maligno. Um plano que poderia envolver, digamos, a destruição de sua capital. Nesse contexto, o cenário diferente que vimos antes pode ser explicado pelo fato de Void não ser o líder da mão de Deus na época. Um estilo diferente para uma época diferente. No entanto, Void está literalmente à frente e no centro dessas cenas, o que vai contra essa noção. Além disso, não há razão para supor que essas representações estejam ligadas especificamente ao Void. Voltando a que tipo de cerimônia estamos vendo aqui, ocultação, encarnação, presumivelmente isso aconteceu há 1000 anos, e 1000 anos depois Fento encarnou. Quando Geyserik segura sua mulher em seus braços, vemos uma marca queimando ao fundo, assim como durante a encarnação de Fento. Caso encerrado, então? Bem, exceto que começamos com aquela fotos dos God Hands antigos em sua sala de tentáculos. Este é um grande conflito para a nossa interpretação dos eventos, mas que pode não ser tão difícil de contornar. Como mencionei anteriormente, essa cerimônia parece muito única. Não há nenhum eclipse solar para falar, nenhum sol negro. Se pensarmos que isso foi antes do ciclo atual, da cerimônia de ocultação ser criado, antes de que a mão de Deus existisse, sabemos que veio a existir. Então estamos livres de ter que reconciliar dois tipos de eventos. Isso é corroborado pelo que nos é dito sobre esse flashback, que mostra a morte de Geyserik. Não faria muito sentido que isso fosse dividido entre dois eventos diferentes. Devem ser dois momentos dentro do mesmo evento, quando ele enfrentou seus inimigos e quando ele morreu em seguida, segurando seu amor morto e vendo sua cidade queimar. Como à parte, isso também é apoiado pela linha do tempo das cerimônias do eclipse como as conhecemos. Dizem que ocorrem a cada 216 anos. Isso há muito intriga as pessoas que tentam descobrir o que aconteceu há 1000 anos com base no conto de Charlotte no volume 10. A razão é essa. No ano 0 nasceu Fento, o quinto membro. Há 216 anos atrás nasceu o quarto membro. Há 432 anos atrás nasceu o terceiro membro. Há 648 anos atrás nasceu o segundo membro. Há 864 anos atrás
nasceu o quinto membro e 1080 anos atrás nasceu o sexto membro. Não se encaixa na ideia de que algo ocorreu especificamente há 1000 anos, mas eis o que é ótimo, não precisa necessariamente caber, porque as cerimônias de ocultação como as conhecemos, envolvendo um eclipse solar, podem ter ocorrido depois dessa época. Como eu disse anteriormente no tópico, eles podem até ser reflexos distantes de um evento passado, imitações do original, que pode ser o que estávamos vendo aqui. Isso reforça a possibilidade que esse evento único, de incrível magnitude, esteja ligado ao renascimento de Void ou à formação de todo aquele grupo. Porque há problemas com a ideia de que a encarnação ocorreu há 1000 anos. Vemos Geisric enfrentando o grupo não encarnado nas profundezas do mundo astral. Supondo que ele morreu antes de um deles encarnar, alguém se pergunta como é que existe uma história. Os bandidos já deveriam ter vencido decisivamente. A alternativa é que ele então os derrotou como Cavaleiro Caveira. Mas então, porque ele não foi capaz de reiterar sua façanha desde então. A explicação mais plausível é que frustrar seus planos exigiu uma quantidade imensa de esforços e recursos, e foi tão devastador para os mocinhos quanto para os bandidos. Isso provavelmente envolveu, é claro, a separação dos mundos, astral e corpóreo, por usuários de magia. Este é outro elemento que vai contra a ideia de uma encarnação, porque um seria necessário se os mundos já estivessem fundidos. Pode ter havido benefícios em ter um corpo corpóreo que não conhecemos, mas tudo o que Griffith fez até agora já estava em vigor, com algumas diferenças fundamentais, é claro. Ainda há elementos conflitantes. Uma é que a capital é marcada e destruída, assim como seus cidadãos, de acordo com o que vemos na parte inferior da Torre do Renascimento no volume 10. Mas Geisric enfrenta a mão de Deus no mundo astral. Isso não é impossível de reconciliar, pois ele poderia, por exemplo, ter sido levado para lá com eles durante o Renascimento, e quando falhou em destruí-los, foi lançado de volta ao mundo corpóreo. Mas isso é inconsistente com a forma como as coisas são normalmente feitas. Outra é o fato de que nos disseram que um homem sábio já foi preso em St. Albion por Geisric. Supõe-se que o homem era Void. Eu especulei anteriormente sobre as possibilidades de ambos os eventos terem ocorrido, mas nenhum faz todo o sentido. E um terceiro é o fato de Geisric estar usando a armadura Berserk quando enfrentou a mão de Deus anterior. Ele mandou fazer a armadura especificamente para esse propósito, ou ele já o usava há anos. Existem incógnitas restantes aqui que criam muitos cenários possíveis diferentes, e será muito difícil entendê-las sem mais detalhes de Miura. Nas primeiras 2 páginas que vemos no episódio, algumas coisas parecem estar à espreita nas lacunas sobre a paisagem infernal escorregadia. Eles parecem ser as criaturas que vemos rastejando para fora das lacunas nas próximas 2 páginas. Criaturas que se assemelham a apóstolos e, ao mesmo tempo, têm uma vibração diferente delas. Eles parecem cobertos de peles e seus designers são menos variados do que os apóstolos modernos que conhecemos. Vários deles são quase idênticos entre si. Eles também parecem mais primitivos, como seres de outra era. Um olhar muito apropriado, embora a pergunta permaneça: eles são realmente apóstolos? Para que existissem tantos apóstolos na época, uma mão de Deus ou equivalente precisaria estar ativa por muitos anos. Também seria necessário haver legados em circulação e as cerimônias de sacrifício associadas. Portanto, isso está novamente ligado à existência ou não de uma mão de Deus, funcional antes do Void. Observe que estou assumindo que Void viveu como humano durante a época de Geisric e eventualmente o traiu, tornando-se o que ele é hoje. É possível, em teoria, que ele seja muito mais velho e já tenha liderado a mão de Deus quando Geisric nasceu, mas não vou cogitar a ideia nesse vídeo, pois a acho fraca do ponto de vista da narrativa. Acredito agora, mais do que nunca, que existe um paralelo profundo entre as histórias de Guts e Griffith e as de Skuld Knight e Void, que abordarei em uma sessão posterior. Então, se eles são apenas os apóstolos da época criados por meio da cerimônia que conhecemos, bem, não há muito mais a dizer. Sempre foi assim no ciclo desde tempos imemoriais. Não sou fã dessa ideia, pois não acho muito interessante. Além disso, não explico o design específico deles, então vou descartá-la e focar em alternativas. Como eles surgiram, se não por meio da cerimônia padrão que conhecemos?
Bem, não faltam possibilidades. Eles podem ter sido produzidos por meio de experimentação, como Daiba e Ganishka produziram Daka e Pichaka. Há várias maneiras pelas quais isso poderia ter acontecido. Por exemplo, eles poderiam ser resultado de alterar magicamente criaturas astrais ou fundi-las com humanos, com poder maligno aplicado copiosamente de qualquer maneira. Eles também poderiam simplesmente ter sido gerados pelos membros da antiga Mão de Deus, de cadáveres de poça de sangue, quem sabe, os lacaios de Ganishka, gerados depois que ele pisoteou seus exércitos, venha à minha mente. Assim como os ogros que Islam facilmente convocou na Clayford. Outra possibilidade é que eles tenham sido subproduto de sacrifício da cidade, assumindo que não foram instrumentos de sua destruição. Algo que vem à mente é a seção Pandemônio de Falconia. Sabemos que Falconia é uma réplica da antiga cidade de Geisel, mas remodelada à imagem do Falcão. O Pandemônio já existia na época de Geiseric, foi onde Void e seus discípulos conduziram seus experimentos. Era uma prisão onde as criaturas astrais perigosas eram mantidas em cativeiro. De qualquer forma, não acredito que esses proto-apóstolos tenham sobrevivido até hoje. Parece-me que os apóstolos atuais são uma nova geração de subordinados, talvez baseada naquela antiga, mas mais refinada e poderosa. Para especular mais a fundo, vale ressaltar que as cerimônias apostólicas são bastante complicadas e exigem muito trabalho. O princípio da causalidade é usado para manipular os acontecimentos para que um ser humano desesperado ofereça o que há de mais profundo em seu coração como sacrifício para receber o poder do mal e continuar vivendo. Para isso, eles precisam adquirir um berrelite, uma pedra mística que se origina da ideia do mal e que tem o poder de abrir um caminho para onde mora a mão de Deus. Então, depois que eles se sacrificam, sua alma é infundida com poder maligno, que por sua vez torce seu corpo corpóreo em uma forma monstruosa. Esse procedimento complexo é necessário pelo fato de que a mão de Deus tem, ou mais precisamente tinha até Fenta encarnar, apenas um acesso muito limitado ao mundo corpóreo. Acho que esse fato pode ser uma chave importante para nos ajudar a deduzir o que aconteceu no passado, pois sabemos que os mundos astral e corpóreo foram divididos, e sabemos que os usuários de magia foram os agentes dessa separação, pois eles tendiam a parasitas, florestas de árvores espirituais que minavam o poder da árvore espiritual do mundo. Também sabemos que um dos objetivos da mão de Deus era desfazer esse esforço, para fundir os mundos mais uma vez. É por isso que Fento encarnou no mundo corpóreo, porque um esquema elaborado foi definido, onde Ganishka, um apóstolo que se recusou a se tornar um mero servo, foi encurralado em um canto e tentou absorver o máximo de poder maligno que pôde, antes sendo estourado como um balão, todo aquele poder se espalhando pelo mundo. Uma possibilidade é que os proto-apóstolos eram principalmente criaturas astrais em vez de corpóreas, e portanto a divisão dos mundos os baniu ao lado de dragões, hidras, trolls e o resto. Como alguém poderia contrariar isso? Bem, apenas transforme os humanos escolhidos em monstros por terem corpos corpóreos. Eles podem existir no mundo corpóreo independentemente e são ainda menos sensíveis à magia. Isso torna impossível produzi-los em massa. Mas se você apostar na qualidade em detrimento da quantidade e trabalhar por um longo período de tempo, o resultado não seria nada desprezível. Além disso, a produção em massa pode realmente acontecer agora, seja por meio de apóstolos produzindo pseudo-apóstolos ou por outros meios. Mesmo que o resultado seja diluído em comparação com os soldados demônios, ainda seria uma força útil. Agora, essa ideia não é perfeita, principalmente porque a mão de Deus é toda sobre a humanidade e faz sentido para eles criar servos a partir dos humanos da maneira que fazem agora, mas acho isso atraente e é por isso que expus. Também acho que seria uma motivação adicional para a separação dos mundos. Não sabemos os detalhes de como isso ocorreu ou porquê, mas sem dúvida foi um grande negócio. Não é difícil imaginar que seja um último recurso, um movimento desesperado para evitar uma catástrofe ainda maior. Sabemos que o Império de Geiseric caiu e que ele próprio foi morto. Os bandidos não podiam ser totalmente derrotados. Talvez selá-los fosse a melhor opção, mesmo que tivesse um preço.
selando tanto o Void como o único sobrevivente do grupo, quanto os proto-apóstolos. Observe que esta é uma possibilidade de como os outros 4 membros da mão de Deus anterior morreram. Talvez eles estivessem trabalhando no mundo corpóreo, tendo se espalhado e sido eliminados durante a separação. Ou talvez eles tenham tentado impedir e foram destruídos no processo. Outra hipótese é que eles foram derrotados antes pelos aliados de Geist, presumivelmente mágicos, em uma guerra mágica total, com Void sobrevivendo e ainda sendo tão forte que tiveram que encontrar outro caminho. Ser morto em batalha parece uma conclusão fácil e uma preposição difícil, visto que provavelmente eram seres extremamente poderosos. É digno de nota que vemos uma foto deles de perto, o que significa que Geist conseguiu alcançá-los na paisagem infernal escorregadia. Como a cena corta ali, é teoricamente possível que ele os tenha conseguido naquele ponto, mas parece improvável para mim. Vou até dizer que seria incrível se ele tivesse conseguido apenas ferir um deles. Mencionei anteriormente a possibilidade de que eles deixaram de existir voluntariamente para promover uma agenda maior do que eles. Acho essa ideia extremamente improvável. Acho que nesse caso teria servido para corromper a humanidade, ou mesmo o mundo astral como um todo, mas novamente não acredito nisso. Há também um cenário em que Void os traiu. Nesse, eles eram um grupo diferente com regras diferentes da atual Mão de Deus. Talvez eles não tivessem um objetivo unificado. De qualquer forma, também acho isso bastante improvável. O que quer que tenha causado sua morte é outro elemento que será quase impossível de deduzir sem que Miura primeiro nos dê mais pistas. O que eu acho que está claro, porém, é o que foi um evento dramático. De muitas maneiras, acredito que os eventos de 1000 anos atrás moldaram a história até agora, tanto em termos de padrões repetidos de pessoas, relacionamentos e eventos, mas também nas escolhas e contingências que foram colocadas em prática por cada lado. Acho que isso dá uma importância renovada e lança uma nova luz sobre nosso conceito favorito, o princípio da causalidade. Ao longo da história, o Skunk Knight deu a Guts avisos enigmáticos sobre o que viria, sobre o eclipse, sobre a encarnação, sobre o fato de que ele não seria capaz de proteger Casca e lutar contra seus inimigos. Como ele soube dessas coisas é outro grande mistério da série. Ele pode sentir o fluxo da causalidade? Ele tem acesso a um oráculo? Isso ainda pode ser verdade, mas há outra explicação mais simples. Ele já viveu eventos semelhantes. Sabemos que há um padrão de eventos se repetindo em Berserk, seja com as cerimônias do eclipse ou com a encarnação de Fento refletiu a cerimônia de seu nascimento. No volume 26, enquanto eles olham para a armadura Berserk, o Skunk Knight diz que deve ser obra da causalidade que tal relíquia acabaria sendo usada por Guts. Mas Flora responde que a causalidade é uma espiral e não um círculo, e que ela acredita que Guts e os outros não são obrigados a seguir o mesmo caminho que ela e o Skunk Knight seguiram, que eles não são obrigados a repetir seus erros. Essa sempre foi uma linha muito significativa, não é nenhuma novidade, mas acho importante ter isso em mente enquanto tentamos entender o que aconteceu há 1000 anos. Percebemos décadas atrás que havia uma estranha simetria nas histórias de Guts e Griffith, Geiseric e Void. Um conquistador e seu amigo mais próximo, uma traição e um sacrifício, um se tornando um membro da Mão de Deus, enquanto o outro sobreviveu contra todas as probabilidades e se tornou seu inimigo jurado. O que é interessante, claro, é que os papéis são invertidos. Geiseric foi traído e é o inimigo da Mão de Deus, enquanto Griffith traiu e se tornou Fento. No entanto, as semelhanças entre os dois não terminam aqui, já que Griffith agora mora em uma réplica da antiga capital de Geiseric e está em processo de criação de um segundo império. Desnecessário dizer que acho que isso é planejado e nos diz muito sobre a Mão de Deus e seus objetivos. Acho que isso implica que eles estão perseguindo o mesmo objetivo que Void e seus amigos buscavam há 1000 anos atrás. Acho que eles recriaram a maneira de como o mundo era, mas de uma maneira que beneficia sua agenda com seus jogadores em todos os lugares chaves para garantir que nada dê errado, sem usuários de magia, sem oposição séria, uma população humana alheia ao que está acontecendo e um deles como imperador. Mas essa simetria pode ser estendida além disso. Griffith foi preso na Torre do Renascimento em Windham.
Void foi preso no Templo de St. Albion. Fento encarnou em Templo de St. Albion. A capital de Gaisric foi destruída por um ritual em escala da encarnação de Fento. Estou convencido de que há mais nessa a espiral da causalidade que ainda não aprendemos. Por exemplo, Gaisric e a mulher eram duas pessoas de marca como Guts e Casca durante a encarnação de Fento? Isso tem um significado? As ovelhas cegas se reuniram lá e também ergueram uma coluna de fogo? Isso tudo nos traz de volta ao cerne da série, as pessoas no centro da tragédia. Guts, Griffith, Casca, Gaisric, Void e a mulher. O aviso do Skunk Knight para Guts de que ele deve escolher entre proteger Casca e perseguir sua vingança ganha um significado totalmente novo quando você vê que ele deixou sua própria amante para lutar contra seus inimigos, e ela morreu como resultado. Desnecessário dizer que acredito fortemente que ela era sua amante e não outra pessoa próxima a ele. Ver as coisas sob essa luz mostra como garantir a sobrevivência e a cura de Casca, que tem sido uma tarefa tão longa e árdua para Guts. Pode ser a coisa mais importante da história, para a própria redenção de Guts, para o efeito que ele tem sobre o Moonlight Boy e Griffith como resultado, e sem dúvida por outras razões que ainda não conhecemos. Falando na mulher, há especulações sobre se ela poderia ser parente de Danann, ou até mesmo a própria Danann. As razões para isso são suas características faciais e o fato de ela estar usando joias inspiradas em elfos. Embora tentador, não estou convencido dessa ideia. Não poderia ser Danann por alguns motivos. Ela não está morta. Ela mora perto de sua árvore em Elfham, que ela governa. Ela não é marcada e é uma elfa. Acrescentei esse último porque, de um modo geral, a ideia de um acasalamento humano com um elfo parece bastante improvável para mim. Além disso, por sua própria natureza, os elfos não são muito adequados para viver com humanos. É difícil acreditar que alguém ficaria bem morando em uma megalópole de pedra. Então, eu tendo a pensar que a semelhança é mera coincidência. Apenas uma questão de estilo atual de Miura e aquele ângulo painel específico criando uma confusão. Vou apontar, porém, que há uma espécie de seres astrais que conhecemos, que é conhecida por emparelhar com os humanos, que são as sereias. Quanto às joias, acredito que possam ser relacionadas aos elfos. É muito provável que Gaisric já conhecesse Danann na época, e se assim for, é fácil imaginar como a Imperatriz pode ter recebido esse tipo de artefato. Claro que também há uma infinidade de outras possibilidades, como ela poderia ser uma sacerdotisa, ou talvez esses símbolos tivessem um significado específico para o casal real. Como observamos anteriormente no tópico, o amuleto tem uma semelhança passageira com a figura da mulher no cavalo do Cavaleiro Caveira. Um último detalhe que acho interessante é que parece haver uma forma espiralada na pupila da mulher. Realmente não se parece com nada que já vimos. Pode não significar nada ou pode sugerir algo que ainda não entendemos. Acho que veremos no devido tempo. Levar essa lógica até o fim nos traz de volta ao nosso ponto de partida. Quem era Void? Ele era, sem dúvidas, próximo de Gaisric e provavelmente se importava muito com o Império como um dos arquitetos de sua criação. Mas ele também estava perto da mulher? Houve um conto de amor não correspondido jogado na mistura? Talvez. Um dos pensamentos que passou pela minha cabeça, ainda sobre simetria, foi como Griffith sacrificou seus homens, o bando do Falcão, pensando na mão de Deus anterior. Não pude deixar de me perguntar se o inverso não aconteceu. Gaisric e sua rainha traídos por sua corte, seus conselheiros mais confiáveis. Gaisric pode ter pensado que estava seguro com Void exilado, sem saber que os outros estavam envolvidos nisso. Até comecei a ver pistas em seus projetos. O general, o militar, o bobo da corte. Sim, provavelmente é hora de encerrar o dia. Vou concluir esse longo vídeo com as falas do Skunk Knight no final do episódio 362. O que você viu foi o fim de um rei tolo e o começo de um homem morto perseguindo a noite infindável. De que maneira ele foi tolo, eu me pergunto. Ele não previu isso? Ele pensou que poderia vencer quando não podia? Ele escolheu lutar por esse império e perdeu o que tinha de mais precioso? Tudo isso de uma vez? Somente o tempo vai nos dizer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like. Até a próxima, obrigado por assistir e fui!